Oi, gente, está começando mais um Ana Kalina Entrevista e a minha convidada de hoje tem muita história para contar. Casou jovem, aos 17 anos de idade, imaginem só, trocou a cidade grande por uma cidade pacata do interior para ter qualidade de vida. Eu acho que foi essa qualidade de vida que a levou pelos caminhos das políticas públicas, da defesa dos animais, né, e de tantas outras atividades que ela defende, inclusive o turismo. Eu vou conversar com a especialista em políticas públicas, Bianca Colepiccolo. Tudo bem, Bi? Tudo bem, Ana. Que gostoso que deu certo esse nosso encontro. Estou feliz por estar aqui. Eu falei que você trocou, né, a cidade grande pelo interior. Conta como é que isso aconteceu. Eu sempre fui hiperativa, né? Então eu me formei médica veterinária e tive uma atuação muito grande dentro da universidade como estudante. Fundei empresa júnior. Aí não bastasse fundar para medicina veterinária, fiz para todos os cursos da universidade, um projeto transdisciplinar. Aí isso acabou virando case internacional. Fui para a Alemanha apresentar com 22 anos sozinha, tal. Então, assim, eu fui muito ativa na universidade. Aí a universidade me chamou para trabalhar lá quando eu me formei. Então, com 24 anos, eu era coordenadora na universidade já, na Anhembi Morumbi. Só que eu já tinha, né, eu casei muito cedo, então assim, eu já tinha dois filhos, e aí eu comecei a me sentir sobrecarregada, porque aí eu morava em Pinheiros, trabalhava na Moca e tinha as duas crianças e o meu marido na época num começo de carreira, assim, e tudo muito pesado, muito apertado. Aí eu, assim, contando a história real, sabe? Um dia, coisa de mulher, assim, um dia eu marquei uma consulta num psiquiatra, fui lá e falei assim, doutor, eu tô ficando louca, eu tô muito nervosa, eu tô estressada, tal. Aí ele falou assim, você não tá ficando louca, você tá sobrecarregada, é muita coisa, né, para uma pessoa só. E daí eu falei, então tá, então eu vou mudar de vida, vou voltar a ser veterinária, sim, sair desses cargos executivos e vou para Guararema, que a família do meu marido era de Guararema. Aí mudei para lá com o intuito de não trabalhar mais, de só ficar atendendo uns bichinhos de vez em quando, ajudar em ONG de proteção animal e tal. E foi o contrário, aí foi que começou minha vida, meu trabalho de verdade, assim. Porque aí eu comecei, tinha uns cavalinhos lá, vou cuidar dos cavalos, vou pegar, os cavalos custam caro, então vou oferecer passeio a cavalo para os turistas da cidade. Aí os turistas iam, falavam, mas se tivesse alguma coisa para comer, aí eu abri um restaurantezinho. Aí eu acabei abrindo 4 negócios, 4 comércios, mais um espaço de eventos, que é a Fazenda da Estiva, fazia casamentos lá de até 600 pessoas. Comecei a me envolver com tudo, assim, até que o prefeito falou assim, nossa, quem que é essa moça que mudou para cá, né? E aí me chamou para trabalhar na prefeitura e começou um outro ciclo. Então... Mas foi aí que você descobriu a potencialidade do turismo para os municípios? Foi aí que eu descobri, porque em Guararema, na época, ninguém falava de turismo. Isso eu estou falando 2008. Era uma coisa... O turismo no estado de São Paulo ele começou a evoluir quando começou aquela lei, a discutir a lei do deputado João Caramês de fazer os municípios de interesse turístico. Até então, ninguém falava do turismo assim dentro dos municípios, né? Os prefeitos se interessaram porque entenderam que ia vir dinheiro, né? A verdade foi essa. Só que quando eu fazia um casamento lá, todos os hotéis, as pousadas, as casas, tudo na cidade enchia, lotava. E aí fazia um casamento no sábado, no domingo, todos os restaurantes da cidade lotavam. Então eu fiquei muito popular na cidade, porque começou todo mundo a ganhar dinheiro junto comigo, né? E eu fui entendendo esse ciclo do turismo. Aí fui estudar, depois, né, fui fazer uma especialização em turismo rural. Mas eu fui entendendo a força que o turismo tem para trazer dinheiro para as pessoas e como distribui a renda, né, do turismo. Você vê, eu fazia um evento, trazia as pessoas para a cidade, ganhava todo mundo, ganhava
todo mundo que estava trabalhando comigo diretamente no evento, quem tinha hospedagem, quem tinha alimentação, os salões de beleza da cidade, os artesãos, porque a pessoa quer comprar uma lembrancinha, uma coisa para levar, quem fazia queijo, ganhava todo mundo. Então, é isso que me encanta no turismo, essa possibilidade de distribuição de renda, sabe? E o que aconteceu depois disso? Você ficou muito tempo nessa área como empresária, empreendedora? Eu fiquei 8 anos no total empreendendo. E eu conciliava com o trabalho na prefeitura, que eu ganhava pouquinho na prefeitura, mas era o que eu mais acordava feliz para fazer, sabe? E o que você fazia lá? Eu era diretora de cultura e turismo lá. Então, fiz um centro de artesãos lá, que é um super ponto turístico hoje, que as pessoas passaram, deixou de ser uma renda extra para ser a renda principal daquelas pessoas. Fui trabalhando assim, fui entendendo e fui gostando de ver como, quando você se envolve com política, porque até então eu era uma cidadã completamente revoltada com política, igual a maioria dos brasileiros. Achava assim que todo político é ladrão, não presta para nada, eu não quero saber de política. Eu era bem assim refratária a isso. Quando eu fui trabalhar na prefeitura, eu entendi que, na verdade, são essas pessoas que a gente não quer saber que tomam as decisões por nós na nossa vida, né? E aí eu falei assim, bom, se eu estando aqui eu pude fazer um monte de coisa boa, eu preciso um monte de gente assim, que queira fazer coisas boas, né, para as pessoas. E aí eu fui começando a gostar muito dessa parte, e aí fiz uma especialização em gestão pública. Acho que isso é outra coisa de mulher também, né, que a gente, tipo... não basta a gente saber, a gente quer aprender mais, quer, né, fazer bem feito as coisas assim. Então, eu terminei o mestrado, fiz um mestrado em comunicação para a saúde pública e fiz uma especialização em gestão pública. E falei assim, agora eu quero começar a enveredar para essa área. Aí saí da prefeitura, fui ser presidente da Agência de Desenvolvimento Regional do Alto Tietê, que é de Guarulhos até Salesópolis. E aí, em 2016, fui candidata a vice-prefeita em Guararema, perdemos a eleição. E aí, logo em seguida, aconteceu uma situação, um acaso assim, que eu acabei indo para Brasília, levar um projeto de um amigo meu, para o ministro do Meio Ambiente. E aí o deputado Roberto de Lucena, lá em Brasília, me convidou para ser secretária parlamentar dele. Então, aí eu falei, agora é isso que eu queria, eu quero entrar na política de vez. Aí tive a oportunidade de conhecer como funciona aquele sistema todo, né, de Brasília, de ficar indo, voltando, comissões e tal. E aí, em 2018, fui convidada para um cargo de secretária executiva de turismo do governo do estado. E aí eu já viajava bastante, passei a andar 14 mil quilômetros por mês, andando o máximo de cidades que eu pude, me conectando com as pessoas, entendendo e tal. E o turismo, colocando o turismo numa transição, né? Porque o turismo no estado era muito institucional, era muito misturado lazer com turismo. Antes a secretaria era turismo e esportes, então era muito esquisito, assim, era um limbo o turismo. E aí eu falava, gente, esses meses que eu fiquei na secretaria, assim, turismo não é isso, turismo é negócio, a gente tem que saber quanto as pessoas estão faturando, é isso que importa para a gente, o dinheiro que entra, tal. Aí a gente fazia muita palestra, olha, turismo na prateleira, vamos formatar produto. E aí eu mesmo, como secretária, fazer workshop, ajudar o pessoal a formatar. E você não sabe assim, a alegria que é para mim, que nem eu teve o Salão São Paulo de Turismo semana passada. Aí encontrei o Jonatas de Apiaí, lá do Vale do Ribeira, veio assim, todo assim, Bianca, a gente participou daquele evento e depois daquilo a gente entendeu o que tinha que fazer e a agência agora está voando, a gente está cheio de produto e tal. Então, é assim, gratificante de ver, né, como a gente consegue plantar sementinhas que vão melhorando a vida das pessoas. E aí terminou esse cargo, fiquei um tempo como consultora no Parque Wet n Wild e fazendo a parte de estratégia, né, planejamento estratégico para ele.
para eles, e aí veio o convite de uma prefeita que eu nunca tinha encontrado, não conhecia, que é a prefeita Gracinha de Ilhabela, ligou e falou assim, olha, eu quero uma secretária de turismo técnica, eu estou dando preferência para ter mulheres no meu secretariado e eu quero técnicas, e 5 pessoas me indicaram você. Olha que legal. Aí eu falei, ela falou, você vem? Eu falei, prefeita, eu posso ir conversar com a senhora na quarta que vem. Ela falou, não, se você quiser vir, você tem que vir amanhã e já ficar. Daí eu falei para ela, tá bom. Então eu fui com a roupa do corpo, eu fui para Ilhabela assumir o cargo. E como é que a tua família vê essa sua movimentação toda, né? Porque viajando muito, atendendo outros municípios, sendo secretária, né, de turismo de Ilhabela. Então, os meus filhos, acho que eles acostumaram bem. Aliás, meu filho falou eu estou ansiosa com o começo de campanha, tudo. Aí eu falei para eles assim, nossa, é uma mudança, né? Eu falei, imagina se a mãe for eleita, a gente tem que mudar tudo de novo, né? As coisas Aí o meu filho falou assim para mim, a alcateia não é o lugar, a alcateia são os lobos. Tipo assim, a gente tá junto, não importa, né? Então, não importa onde. Achei bem bonitinho. E assim, acho que todo mundo acostumou já. É difícil companheiro, né? Assim, meu casamento acabou. E acho que isso é um dos motivos que muitas mulheres desistem, né? De trabalhar com políticas públicas ou mesmo com política, porque exige muito da gente, né? Agora eu estou com um companheiro maravilhoso que me acompanha para todos os lados, mas... Essa é a parte difícil, né? Deixa eu te perguntar uma coisa que me deixou curiosa. Nessa sua peregrinação pelos municípios paulistas, né? Municípios mais turísticos, com essa potencialidade turística, o que você notou? Qual que é a maior dificuldade nesses municípios com relação ao turismo? A maior dificuldade de todo mundo é a organização, porque assim, as pessoas não entenderam ainda que turismo é a experiência, não é a infraestrutura, né? E isso foi cultural. Muito tempo o DAD, né, que é o recurso destinado ao turismo no estado, ele foi usado para fazer asfalto, para reformar rodoviária, para fazer coisas assim, como se isso atraísse turista, e ficou essa impressão para os municípios de que eles precisam virar uma cidadezinha de brinquedo, de fantasia para ter turismo. E não entenderam ainda que o que precisa é criar experiência, né? Então, eu fico feliz, por exemplo, Itu está com um produto turístico lá, que é um passeio, né? Por uma rua, por 600 metros, dura 3 horas para você andar 600 metros, de tanta história que tem para contar, de tanto prédio que tem para mostrar, e aí você entra naquilo, é uma imersão ali naquela história, né? E aquilo lá já estava lá, sempre esteve lá aquela rua, né? Uma das cidades mais antigas, e a cidade tem um desenho espanhol que descobriram há pouco tempo, enfim, E Tu é um exemplo de que o que precisa fazer é criar experiência para o turismo acontecer. E aí, você tem a experiência, você tem que empacotar a experiência e divulgar, né? Então, se você junta vários empresários que vão ganhar dinheiro juntos, eles conseguem eles mesmos empacotar tudo isso e fazer uma divulgação, fazer acordo com operadoras de viagem, precisa envolver guias de turismo, profissionalizar a coisa para ela acontecer direitinho. Porque a prefeitura tem um monte de entrave burocrático, a prefeitura não pode fazer propaganda da empresa, a prefeitura não pode... Muitas prefeituras, os procuradores não entendem que precisa contratar uma agência de publicidade para o turismo, eles têm aquela agênciazinha de publicidade que faz propaganda só para dentro da cidade, então não adianta nada. Então, assim, a prefeitura não consegue fazer turismo. Eu falo que a prefeitura muito ajuda quando ela não atrapalha, né? Então, ela precisa incentivar o empreendedor a fazer turismo, e é isso que eu acho que falta, esse entendimento, só isso. Eu escrevi um livro, né? Não, essa coisa assim que você falou de legislação, né? Muitas vezes a burocracia, né? Uma legislação mal feita, porque nesse caso, né, do turismo,
Os moradores já conhecem a cidade, você quer atrair Sim, pessoas de fora, então você precisa fazer esse chamamento de que forma? Divulgando, né? sim, E também dando contrapartida aos seus parceiros. Essa tem que ser uma mudança imediata, exatamente para esses municípios que sobrevivem exclusivamente do turismo, né? A gente tem muitos municípios em São Paulo, tem muitas potencialidades, né? E que são municípios que sobrevivem com isso. Eu conheço alguns, São Luís Paraitinga é um exemplo, Brotas, né? É um exemplo. Você falou de Itu, a gente tem outras cidades que têm essa energia, vamos dizer, e que não conseguem, né? Com roupas menores, né? Números pequenos e não conseguem se mexer. Brotas é um caso que o Fábio Pontes, que é o secretário lá, o que ele faz? Ele faz facilitação da vida dos empreendedores, porque Brotas não tem atrativo público, Brotas só tem atrativos particulares, então as pessoas, né? Então funciona, por isso que Brotas funciona no turismo, né? Não fica tentando criar coisas públicas para atrair gente de fora. Eu fui para Sertãozinho recentemente, tem um super parque lá, com uma prainha de rio maravilhosa, com um lugar de campo de aeromodelismo, um monte de coisa, e é totalmente público, e recebe 4.000 pessoas por domingo, tudo de graça. Então, quer dizer, a pessoa vem de outro lugar, não é o munícipe, a pessoa vem de outro lugar, visita o parque, não paga nada, não deixa nada na cidade e a prefeitura está pagando a conta para oferecer esse lazer para outro município. Né? Então, assim, é virar essa chavinha, sabe? Turismo é dinheiro, o turismo precisa trazer dinheiro para o destino turístico, não tirar dinheiro. Claro. Né? E como é que foi tua experiência como secretária de turismo de Ilhabela? Que é uma cidade que eu amo, acho uma das cidades mais lindas, né, do estado de São Paulo. A nossa Ilhabela Como gestora pública foi muito gratificante, porque assim consegui de fato fazer bastante coisa legal assim pela ilha, que foi desde fazer plano de saneamento, porque a Ilhabela não tinha plano de saneamento e não tinha contrato com a Sabesp. Então, em 1 ano e meio de gestão da prefeita Gracinha e eu ali de fiel escudeira dela, a gente conseguiu resolver o saneamento, fez plano de mobilidade, fez uma ótima conversa com o Dersa, que agora não tem mais. A gente conseguiu ter carnaval e réveillon sem fila na balsa. Aí veio a pandemia, a gente fez um trabalho super técnico lá, tanto de isolamento, que era o que os médicos pediam, como de compensação financeira. Então, a gente, como Ilhabela recebe royalties, a gente tinha dinheiro em caixa, a gente deu um salário mínimo para cada pessoa que ficou que perdeu renda, não importava se estava em situação vulnerável ou não. Eu sou dentista e não estou podendo trabalhar. Então, a pessoa se cadastrava e recebia um salário mensal. E auxílio aluguel, tal. A gente terminou o ano de 2020 com 14 óbitos. Então, Ilhabela teve a menor taxa de mortalidade do país com relação ao Covid. Nesse ponto, foi muito gratificante. Do ponto de vista político, é um lugar de guerra, né? Porque o orçamento do município é muito alto, as pessoas são muito mal acostumadas ali, o meio político muito mal acostumado a valores muito altos, a contratações que para mim, que tinha uma experiência assim de fora, era tudo muito absurdo. E eu não entendi isso de cara, né? Então eu falei muitos nãos que depois viraram assim uma guerra política para mim, assim, né? Então muita gente falava assim, nossa, eu não sei como você aguenta, como você não desiste, porque aí você começa a apanhar, né? Falavam da minha voz, falavam do meu jeito de vestir, falavam que eu era burra, falavam que insinuavam que eu era corrupta, que eu era desonesta, porque para guerra porque você política... não quis ser desonesta ou corrupta. Exato. Isso então, é uma assim, coisa clara. E aí não foi muito duro, assim, mas foi um aprendizado, porque a realidade política é essa, né? A realidade é que a gente entra para renovar o sistema, para pegar um negócio que já está todo estragado, com um monte de gente viciada em coisa errada, e você entra e fala assim, não vamos fazer assim, vamos fazer de outro jeito. Não é de se esperar que as pessoas aceitem e te achem o máximo, né?
Então, eu falei Claro. assim, não, acostumei, que eu falei assim, a vida, do jeito que eu escolhi participar da gestão pública, eu vou tomar porrada mesmo e tudo bem. O meio político é apaixonante, né? Sim. Eu que sempre trabalhei nos bastidores, acho uma coisa, quando o bichinho pega, né? E essa coisa que você sofreu nesse início, muito comum, principalmente no Legislativo. Eu fiquei 16 anos na TV da Assembleia Legislativa de São Paulo, e eu notava que os novos deputados, principalmente as novas deputadas, aquelas que não tinham experiência política, ou seja, não eram casadas com prefeito, né? Uhum. Viviam de uma realidade individual, sentiam isso. Falava assim, não vou votar nisso, porque não sei o quê. Eu falava, deputada, se a senhora não votar, não vai fazer diferença, né? Então, imponha, se imponha. Porque eu preciso de emenda, mas dessa forma eu não quero. Eu falo, se a senhora não quiser, outra pessoa vai querer. Então, você deixa de ajudar o seu município. Então, a adequação ao modelo legislativo para uma mulher é muito difícil, por causa de valores, de posturas, isso que você colocou. Mas se ela não se adaptar, ela não vai conseguir fazer o que ela quer. Eu fico acompanhando as mulheres lá no Congresso, eu vejo muito, por exemplo, a Adriana Ventura brigando com a Sâmia Bonfim. Tudo bem, posicionamentos ideológicos diferentes, né? Mas eu falo, gente, quantas pessoas ali têm posicionamentos ideológicos diferentes e não se atacam? Aí eu fico pensando nisso da mulher, a gente é muito mais correta no sentido assim, não, eu penso isso, eu vou defender isso e pronto, e não importa. E acaba tendo embate entre as mulheres. Eu até escrevi para as duas, eu falei assim, gente... Quando deveria ter união, né? Até para conseguir mais coisa. Sim, mas é uma coisa disso mesmo, da gente querer fazer as coisas acontecerem. Eu aprendi muito já também, então eu falo assim, hoje eu converso, dialogo com todo mundo, aprendi a me defender também, então assim, antes eu ficava discutindo as coisas, agora não, vem alguma coisa, eu já vou para o advogado, já vira processo, vai lá... Enfim, as coisas... Porque para você ser levado a sério, você precisa atacar, você precisa entender o jogo, né? Que é também. Então, hoje eu continuo sorrir com o meu jeitinho, assim, de sorrir, de fazer as coisas, mas eu não sou mais bobinha, né? Assim, de ficar querendo enfrentar o sistema. Eu falo que eu estou aqui para hackear o sistema, não para enfrentar. Eu quero entrar e ir mudando devagarinho as coisas por dentro. Nessa sua trajetória toda, algum momento você já acordou e falou assim, não quero isso para mim? Não, o pior é que não. O pior é que não. No ano passado, eu aceitei um trabalho na iniciativa privada, né? Porque como eu queria ser candidata, eu falei assim, vai ser melhor eu estar na iniciativa privada, porque eu preciso manter minha família e tal. Claro. E aí estou como relações institucionais de uma empresa. E o meu chefe fala assim, você ganha muito mais aqui, você tem liberdade, ninguém briga com você e tal, fica aqui. Eu falo assim, mas olha, eu não tenho como sair dessa área pública, porque para mim me parece um compromisso até de coerência pelo meu discurso. Poxa, eu me formei, eu tenho capacidade técnica, precisa de renovação, precisa de mais mulheres. Se mulheres como eu não aceitarem o desafio de seguir, como que a gente pode cobrar de outras, né, que queiram? Claro. Então, às vezes eu fico muito brava com algumas coisas, mas eu nunca penso em desistir, não. O que a gente tem de pior na política? Vamos tirar a corrupção, que é o concurso, né? Que a gente tem, mas assim, dentro da coisa institucional. A ineficiência. Eu acho a ineficiência pior que a corrupção. Eu acho uma maldade pior do que a corrupção. Tem gente que interpreta mal quando eu falo isso, mas assim, o Brasil é um país rico, né? Assim, ele não é um país escasso de recursos. E a gente tem muita coisa que poderia estar sendo melhor explorada, melhor aproveitada com o recurso que já tem. Só que a gente tem muito gestor incompetente, assim. Então, a pessoa não consegue traçar uma linha de ação e seguir essa linha de ação, né? Então, isso prejudica muito mais as pessoas do que qualquer outra coisa.
São essas pessoas que são incompetentes que elas não podem perder o cargo público, porque elas não têm como se virar de outro jeito na vida, entendeu? Você então me elas fazem fez... qualquer coisa. Como eu falei para você, eu sempre trabalhei em política, eu conheci muitos deputados que viraram prefeitos, etc, etc. Outros prefeitos que nunca foram deputados, que visitavam a Assembleia, e um dia um prefeito, vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, virou para mim e falou assim, nossa, eu adoraria ter você como secretária de comunicação da minha prefeitura. Pelo seu jeito de falar, pelo texto que você tem, pelas ideias que você tem de como divulgar a cidade com criatividade. Eu falei, eu aceito, seria um desafio ótimo para mim. Ele falou, mas você sabe, tem algumas secretarias que são políticas. Eu falei, não entendi, né? Ele falou assim, o meu secretário de comunicação não é jornalista. É um cargo indicado, é uma pessoa que não entende. Infelizmente, como eu tenho um acordo e eu sou um homem de palavra, ele está no cargo por causa disso. Então, essas coisas que a gente vê te deixam... E não é só em Secretaria de Comunicação, você sabe. Claro que muitas vezes a gente teve um secretário de saúde em São Paulo, na cidade de São Paulo, foi o Edson Aparecido, que foi excelente, não era médico, mas assim, né, era um gestor público que entendia muito bem, fez um belíssimo trabalho. Essas coisas acontecem, mas tem áreas, né, que há necessidade de um pouco de conhecimento técnico. Sim, então, aquilo me deixou meio triste. Eu falei, olha que oportunidade que eu teria na minha vida, né, de ser secretária de comunicação de um município, ajudar o município, e de repente isso não acontece. Então, aí você perde o tesão em determinados momentos, né? Por isso que eu te perguntei, em algum momento você perdeu o tesão, assim, falar, será? Hoje eu vejo assim, por exemplo, cada vez mais quando um secretário é nomeado, nas cidades grandes mais, mas está acontecendo nas pequenas, é divulgado o currículo da pessoa, né? Então, começa, assim, aos pouquinhos vem a mudança, né? E eu tenho para mim, assim, Ana, que a gente não começa nada e não termina nada, né? A gente é só uma construçãozinha, um degrau, né? Tipo, eu não vou mudar nada, eu faço parte de uma mudança, né? Então, sei lá, eu sou muito otimista nesse ponto, assim, de que as coisas vão melhorando quando você pega grupos, como eu faço parte do Renova BR, da RAPS, faço parte do Vamos Juntas, de todos esses movimentos, eu vejo pessoas comuns estudando, se preparando para... Desde gente que quer ser candidata, mas gente que não quer ser candidata, mas quer entender da política, da gestão pública e quer ajudar, claro. Eu falo assim, não, tem um movimento acontecendo, né, para melhorar isso aí. Porque não dá, né? Você vai numa Câmara de Vereador, normalmente é um show de horrores, assim, né? E a população... ontem eu estava tendo essa conversa em casa com meu pai, assim, que eu falei, pai, as pessoas não pensam em quem votar no deputado, a gente nunca pensou. A gente acaba votando em alguém que fala para a gente assim, olha, vota aqui nesse deputado que eu conheço, ele é legal. A gente nem pesquisa. Por indicação, é verdade. E a gente não se dá conta que essas pessoas elas estão recebendo dinheiro, elas são as tais das lideranças pagas, para fazer essa indicação, né? A gente acha que é de coração, que é uma coisa... assim, eu falei, por isso que a campanha é tão cara, porque as pessoas têm que pagar várias pessoas para falarem delas e tal, porque a gente, eleitor, não quer pesquisar, a gente não vai atrás. Né? A gente tem uma coisa pior, que é a falta de informação, né? O eleitor não sabe o que faz um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, né? Eu me lembro muito bem que vinham grupos na Assembleia, precisa baixar os impostos, vocês precisam... Não, isso é uma prerrogativa do governo. Sim. O projeto tem que vir do governador, de mudança tributária, porque o deputado não pode legislar em causa tributária. Então, as pessoas têm total desconhecimento do que faz. Por isso, muitas vezes, fala assim, tanto faz quem vai para lá. Não é? Minha vida não vai mudar, e muito pelo contrário, aquilo que você falou, né? Quem tem a caneta na mão, muda a vida de todo mundo. Só que as pessoas não têm essa consciência.
infelizmente. Você está numa cidade pequena hoje, né? Vamos dizer assim, pequena, entre aspas. Como é que foi a receptividade? Aí quando você chegou e falou assim, eu vou ser candidata. Assim, é um processo, acho que meio natural, assim, estava todo mundo esperando que eu sairia candidata. O que eu acho que agora está tendo de repercussão, que está chegando a hora mesmo e tal, e aí já fiz algumas reuniões e material de pré-campanha, essas coisas, as pessoas falam assim, nossa, ela vai mesmo, né? Porque as pessoas consideram um ato de coragem, né? Você sair candidata. Então, é gostoso de ver, assim, sabe, a alegria, né, das pessoas que estavam assim, vai ser, pode ser que seja, tal, não sei o que, elas verem, não, é verdade, está acontecendo, né? Não sinto, assim, nenhuma dificuldade, assim. Eu sei que vai vir porrada para frente, né? Porque quando a gente incomoda, vem porrada mesmo. Principalmente em Ilhabela, já comecei a ver que alguns políticos lá se incomodam comigo, né? Acho que tem medo aí de eleições futuras e tal, começa... Quem sabe não estamos olhando para a futura prefeita de Ilhabela, né? A gente nunca sabe. Aí já começam lá a entrar na rede e tal. Eu falei, gente, faz seu trabalho aí, deixa eu fazer o meu, que eu estou super de boa aqui com isso. Mas, no geral, eu tenho muitos amigos pelo estado, assim. Então, tem mais de 100 cidades que têm pessoas envolvidas na campanha voluntariamente, a maioria das pessoas relacionadas ao turismo, mas algumas pessoas também relacionadas à causa de bem-estar animal, né? Por eu ser médica veterinária, eu sou a única médica veterinária da coligação do governador, né? Então, tem bastante gente me apoiando por conta disso também. E aí tá gostoso. Agora a gente está num trabalho de organizar tudo isso para terça-feira começar com o pé direito, né? Com tudo pronto. Apesar que campanha não fica pronta nunca. Nunca. E sempre tem uma surpresa no meio do caminho, não se assuste. Sim. Quais critérios você usou para escolher a sua legenda, o seu partido? Eu fui convidada do PSB ao Novo, fui convidada por vários partidos, né? Eu queria estar num lugar que fosse governista, que não fosse ficar na oposição, e o Partido Progressista ele tem essa característica, né? É o tal do centrão, né, que ficou mal falado, mas é um partido que ele está sempre compondo com o governo, e como o meu foco é trabalhar, não é ideológico, não é ficar discutindo... Não é ficar brigando. Eu não tenho esse perfil de ficar discutindo ideologias e tal. Eu quero executar coisas, eu quero pegar e fazer, né? Eu falei assim, eu vou para um partido que tenha essa característica e que me dê liberdade também, porque, por exemplo, eu sabia quem eu queria para governador, mas, assim, para presidente está bem difícil a situação. Então, é um partido que me colocou assim, olha, você não precisa fazer campanha para os candidatos que a gente fechar. E a outra coisa foi ver onde eu tinha chance de ser eleita, efetivamente, assim, né? O partido fez uma chapa que, do meu tamanho, eu consigo alguma chance de eleição. E a terceira coisa é que o PP ele é um partido que está em reconstrução no estado de São Paulo, né? Ele é um partido que é pequeno no estado de São Paulo, perto do tamanho que ele tem nacionalmente, né? Então, eu gosto dessa coisa de grupo, de construção de grupo, E tem história, né? O PP tem história. Eu fiz a primeira campanha quando virou o PP, que era o PDS, né? Que era do Paulo Maluf. Eu fiz a primeira campanha ao governo com Luiz Antônio de Medeiros pelo PP. E o PP sobreviveu. Eu achava que não fosse sobreviver, sabe? Essa transição, tal, as coisas que aconteceram dentro do próprio partido, os políticos que estão no partido, né? Eram os políticos não tão bem vistos, mas o PP conseguiu sobreviver. Isso é interessante. E é um partido
partido que em São Paulo ele está se modernizando, se reinventando e ele não tem mulheres. Então, assim, eu olhei muito, porque eu não quero ficar mudando de partido, eu quero estar num grupo e participar de um grupo. Claro. Então, eu olhei muito isso, assim, como oportunidade mesmo, sabe? De estar dentro de uma construção, né? De ter um espaço de construção, que é diferente de você entrar num partido que tem muita gente que está lá há muito tempo e tal, que para você conquistar algum espaço é bem mais difícil, né? Você sabe que tem uma pesquisa, e é uma pesquisa que me deixa extremamente triste, que mostra que mulher não vota em mulher. Né? Porque diz que lugar de mulher não é na política, que mulher vai ser engolida pelos homens, ou na Câmara dos Deputados, no Congresso, ou nas assembleias, ou nas câmaras municipais. E a gente não vê isso mudar, Bianca. Passa eleição, vem eleição, essa pesquisa continua mostrando que mulher não vota em mulher. Sim. Além desses fatores, por que isso acontece? Eu lembro que eu fiz a primeira matéria, não lembro se eu trabalhava na Record, não lembro, e a Marta Suplicy era candidata a prefeita. Foi prefeita. E a gente saía para perguntar em quem você vai votar, tal. Muitas vezes perguntavam, você não vota na Marta, você é mulher, né? Tá? Ah, não voto em mulher. Eu achava aquilo uma coisa tão desanimadora, sabe? Sim. Para a política feminina, para a mulher na política. Mas isso tem um fator cultural que é assim, né? Durante muitos anos a gente é rebaixada, né? Assim, a gente está ainda conquistando uma posição de igualdade. A gente, assim, até o ano passado ainda foi o último julgamento de lei ainda que considerando igualdade dos gêneros, né? Então, assim, a gente tá se conquistando, se redescobrindo. E você vota em alguém para te representar. Se você não se sente capaz, não se sente forte, não se sente poderosa, não consegue se ver numa posição de poder, como é que você vai votar em alguém igual a você, né? Então, essa coisa tem muito a ver com essa baixa autoestima nossa ainda, sabe? Da gente achar que a gente não é capaz, então a gente não quer por alguém igual a gente lá. Eu acho que é bem triste, né? E a realidade é que a gente ainda está vendo tanto feminicídio, né? Tantos casos aí, a mulher ainda é colocada como um objeto, né, assim, de domínio, né, de posse de alguém, mas tem uma coisa assim também de abrir espaço para as próximas, né, para as próximas gerações. Então eu acho que cada vez mais vai ter mulheres se interessando na política, vendo que elas podem, sim. Você pode ser uma pessoa comum, você não precisa ter pai, marido, político para estar na política, e vai ter cada vez mais mulheres aí nessa posição, e a hora vai ficando comum, né? E aí, quando ficar comum, isso muda. A gente tem que ter se sentir parte dessa construção, né? Dessa reconstrução do feminino, né? Não tem jeito. Nós temos que ser otimistas, né? Eu acho que o otimismo move tudo. Você não me falou, você é candidata a estadual ou federal? Federal. Candidata a federal. Por que federal? Porque e não ficar no estado que você já conhece. Você já foi secretária, pode fazer tanto pelo estado de São Paulo. Mas é na esfera federal que se mudam as coisas, né? É lá que tá a briga mesmo, né? Então, eu sou bem, assim, de querer ir para as cabeças e enfrentar, sabe? Eu falei, não, eu quero ir para a posição que dá para discutir os grandes assuntos nacionais e resolver os grandes assuntos nacionais. Então, fui direto para a federal. Porque a Assembleia tem 94 deputados, né? Brasília tem 500 e treleias, são 70 deputados por São Paulo, uma representatividade significativa, mas eu imaginei, falei, ela conhecendo São Paulo, né?
Foi secretária de turismo, já sabe o que precisa fazer. Sim. Para mudar, para ajudar São Paulo. Gosta do atual governador, está saindo pelo partido dele. Vamos lá, seria muito mais fácil você ser candidata a deputada estadual e muito mais fácil de você se dar muito bem. Mas você já foi para a coisa mais complicada, né? Sim. Já que é o mais difícil. Sim. Mas não dá para escolher pelo mais fácil, né? A gente tem que escolher pelo que a gente quer mesmo. E como é que você pretende fazer a sua campanha? Como é que vai ser? Vai ser o corpo a corpo? Que ferramenta você vai utilizar? Como é que está isso? Eu estou, em algumas cidades, eu estou com grupos mesmo de trabalho, né? De gente que vai panfletar, fazer campanha de rua. Tem 112 cidades que eu tenho pessoas voluntárias, assim, que vão fazer uma campanha entre amigos, família e tal. Muita internet, bastante coisa de internet, né? E é isso, eu tô indo, não, eu vou visitar todos os meus apoiadores. Eu já fiz uma primeira visita, vou fazer uma segunda visita em todos eles. Tenho bastante coisa com... eu tenho grupos, assim, né? Então, tem os médicos veterinários, tem os artesãos, tem o pessoal do turismo, tem os produtores de eventos, então tem essas coisas mais, tem os CACs, tem essas coisas mais temáticas que também estão me ajudando a espalhar a mensagem, né? Então ela está organizada de diversas formas, assim, tem uma parte que é a tradicional, que distribui papel, e tem essa parte... que é o pedir voto, né? As redes sociais vão ser decisivas, na sua opinião? Porque a gente teve a pandemia, muita gente que não se utilizava, né, da internet, eu não tinha tanta intimidade com a internet, passou a encontrar nas redes sociais a principal companhia, né, daquela solidão de pandemia. E aquela coisa, a gente sabe que a rede social, para você construir uma imagem, se demora anos. E para ela ser destruída, basta uma frase maldita, né? uma fake news. Como é que você está trabalhando isso? Então, eu estou numa construção de rede social, sim, mas eu não estou apostando que ela vai fazer uma eleição. Eu sou uma pessoa... as minhas ideias são complexas demais para eu conseguir... Eu não tenho coragem, sabe, de ser desonesta intelectualmente. Então, se a pessoa me faz uma pergunta sobre educação, eu não consigo fazer discurso de militante, que as pessoas gostam desse discurso na rede social. Ser dissimulada, né? Você não consegue ser dissimulada. Então assim, eu estou apostando muito mais nas reuniões, nas conversas com todo mundo, na distribuição da imagem com as pessoas que já me conhecem, que me encontram sempre aí do estado todo, a rede social como um complemento, como um a mais, assim, né? Então, óbvio, vamos patrocinar bastante rede social, porque senão eles não entregam conteúdo político, né? Eu já tô com uma grande equipe aí trabalhando, fazendo as coisas bonitinhas, produzindo, fazendo tudo como tem que ser feito. Pensando muito na distribuição do WhatsApp, né, na rede mesmo que se faz de comunicação por WhatsApp e Telegram, e até e-mail a gente vai usar, mas assim... não dá para confiar só em rede social, não. Só se você se você constrói uma imagem há muito tempo, ou se você faz alguma coisa absurda, como eu não pretendo fazer nada absurdo. ou se o mundo virtual é o seu mundo, né? Exato. Tem essa também. No dia 11 de agosto, a gente teve, além do Dia do Advogado, do Dia da Juventude, a gente teve um ato pela democracia. Né? Por quê? A gente vê hoje um país intolerante, desrespeitoso e totalmente ignorante com relação à política, principalmente as coisas que acontecem mais lá em cima. Um ato como esse
serve para alguma coisa, ou foi uma forma de chamar a atenção, se a partir daí que a gente pode ver que as coisas podem mudar, porque a gente já viu tanto isso, e nada mudar, né? Eu acho que o que fez diferença nesse movimento foi a carta assinada por diversas instituições. Eu acho que eu faço parte do Pacto pela Democracia desde a fundação, né? Porque, enfim, a gente tinha muito medo da eleição de 2018. Meu filho estava fazendo faculdade na Federal de Minas Gerais e ele faz artes. E no dia seguinte da eleição invadiram o prédio de artes com palavras homofóbicas, com xingamento, com todas essas coisas. E eu falei, meu Deus, abriu uma jaula agora, né? Assim, então, foi bem assustador. Então, eu acho que o que manda numa eleição de presidente é a economia, né? Então, assim, o cara quer saber que o setor econômico está do lado dele. Eu acho que a carta fez diferença, assim, fez pelo menos repensarem esses posicionamentos antidemocráticos que estão sendo colocados. Porque o povo pode até apoiar, uma parte do povo, mas se o setor econômico não apoia, o cara vai ficar no limbo, né, na eleição. Tanto que no dia 11 eram 900 mil assinaturas num país de 220 milhões de habitantes, 230 milhões, sim, né? Eu já estava esperando ver 5 milhões de assinaturas, 10 milhões de assinaturas, porque muitas vezes isso não chega. Sim, né? As pessoas não determinadas sabem. pontas, né? E as pessoas, aquilo que eu te falei, o movimento do Minha Vida Não Vai Mudar, independente de quem quer que esteja no poder, continua. Sim, Infelizmente, né? Porque a gente não tem uma educação política. Eu sempre falo, por favor, você se elegendo deputada federal, um projeto de lei que institua a educação política nas escolas, né? Para a criança, desde o primeiro ano, saber o que faz um vereador, um deputado, visitar esses lugares, acreditar que é preciso, a política é necessária para as mudanças. Porque se a gente não começar do menor, né? Quando ele crescer, ele já não vai estar como o nosso adulto hoje, né? Sim, eu quero te dizer que eu te desejo muita sorte. Quero que você deixe um recado aí para todo mundo que está te vendo. Sei que a guerra começa agora. Não se abata. Não ligue para os opositores. Tem muita porrada, como você disse por aí, que ninguém chuta cachorro morto, né? Se você fosse uma pessoa que eles olhassem e falassem assim, vou me importar com ela não, porque não vai ser nada, mas se estão te chutando é porque realmente você tem potencial e tem que acreditar nele, né? E estar ao lado das pessoas certas. Então, deixa um recadinho aí para o pessoal. Bom, eu quero convidar todas as pessoas a conhecerem um pouco do meu trabalho e das minhas propostas. Então, no site Bianca por SP tem bastante coisa. Nas redes sociais, todas são Bianca por SP também, porque Colepícola é muito difícil, né? Então, eu falei, vai ser a Bianca por São Paulo, Bianca por SP. A gente tem um WhatsApp com um robozinho que, conforme a pessoa tem interesse em alguma área específica, ele vai mostrando todas as propostas também. É o 11 94879 7493. Então, também lá dá para falar. E, assim, pesquisem muito sobre os deputados federais, porque vocês viram, né, nos últimos acontecimentos que os deputados federais eles põem presidente, tiram presidente, você tem pessoas ali, derrubam leis, colocam leis, eles acabam mandando muito mais do que o presidente, né? Então, ao invés de ficar brigando aí por conta de presidente como se fosse time de futebol, pesquisem a voto no deputado, porque o deputado faz muita diferença para o país. Eu acho que essa eleição vai ser o limiar das coisas, né? É uma caixinha de surpresas, a gente sabe. A gente não sabe como vai ser a formação do Congresso, das assembleias, do próprio Senado, né? Então, vamos torcer para que seja o melhor para o Brasil. Acho que é por aí que a gente tem que acreditar. Um beijo, querida, boa sorte mesmo. Quero agradecer vocês que acompanharam o nosso programa de hoje, nesse papo legal, dizer aos
prefeitos aí que se envolvam, sim, nas campanhas, né? Não fiquem preocupados só com a sua campanha daqui a 2 anos, participem, ajudem seus candidatos, porque são eles que vão levar recursos, desenvolvimento para a sua cidade, vocês dependem dos deputados federais e estaduais, então eu vejo muito prefeito aí se esquivando disso, porque está pensando na próxima eleição. Primeiro pensa nessa, depois você vai brigar mais lá para frente. Grande beijo para você, grande beijo para vocês e até a semana que vem. Tchau.